Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Gisele Pontes, psicóloga social, candidata a deputada federal pela cidade de São Paulo, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o negacionismo bolsonarista. Ô, louco, vamos lá. Ai, gente, é um assunto que a gente até meio que dá risada, né? Eu particularmente dou um pouquinho de risada porque às vezes eu acho até uma situação assim bem delicada. Então, para não pilhar muito, a gente vai tentando, né, compreender da melhor forma possível. Eu tenho uma grande dificuldade ainda de entender como que uma pessoa que vive no Brasil, que está dentro desse contexto de inflação, um contexto de corrupção, de falta de transparência, de muitas questões de investigações, de mal gestão na pandemia, e ainda assim não enxerga nada disso e considera que tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo numa boa, tá tudo tranquilo. Então, assim, um ponto principal que eu gostaria de comentar é a entrevista que foi concedida ao programa Pânico na Jovem Pan na sexta-feira, dia 26. Hoje é sábado, dia 27. E nessa entrevista que foi dada ontem, tinha mais de 600 mil espectadores, então uma audiência muito boa. E o senhor presidente, ele colocou ali uma fala onde ele disse que na padaria você vai e não tem ninguém que tá ali pedindo um pão, porque não há fome no Brasil. E aí ele falou, será, ó, talvez, né? Aí depois ele corrigiu e colocou lá no talvez tenha quem passe fome. E aí, gente, é uma questão que eu achei muito importante vir conversar um pouquinho a respeito. Para ver até quem tá aí do outro lado, quem apoia e tudo mais, trazer também um pouco de uma percepção para ver se a gente consegue tentar compreender, porque assim é algo que a gente fica ali pensando como que um presidente que sabe a realidade que a gente vive, aonde são 33 milhões de brasileiros que estão numa situação de extrema pobreza, de insegurança alimentar, que não sabe o que vai comer na próxima refeição. E isso não são palavras minhas, tá? Essa é uma pesquisa recente feita pelo Instituto de Segurança Alimentar e Soberania e Nutrição. Então, como que, mediante a esses números tão alarmantes que se tornaram aí públicos, é só você jogar 33 milhões no Google que vai aparecer essa pesquisa e várias notícias a respeito. Então, como que, mediante a isso, existe uma negação da realidade? E aí eu, como psicóloga, trago aqui um posicionamento, que é a questão do que é a negação. Então, assim, vamos lá. O nosso sistema psíquico, ele é sofisticado e tem lá seus mecanismos de defesa. Segundo Freud, né, ele classificou ali os mecanismos de defesa como auxílio para o nosso ego, porque senão a gente pira. Se não for esses mecanismos de defesa, a gente vai lá e já não vai dar muito certo. Então, eles são necessários e importantes. Porém, todo extremo é muito delicado. Então, existe um mecanismo de defesa ali que é necessário em alguns contextos para a gente não surtar? Sim, mas é importante a gente ter ali uma atenção e uma adequação à realidade. Então, vamos lá. Esse mecanismo de defesa da negação, ele é literalmente a negação de um fato que está ali exposto. Por exemplo, quando a família perde um ente querido, e aí eles mantêm o quarto intacto, as roupas, tudo como se a pessoa fosse a qualquer momento voltar. Então esse é um dos processos que faz parte das fases do luto, que no caso é a negação. Então a pessoa está negando ali aquele fato. E isso acontece não só no luto, mas também em outros contextos,
onde existe ali algo que de fato tá nítido, porém ainda assim, não é isso. A gente vai lá e a nossa mente simplesmente ignora e dá uma outra versão para aquela realidade. Então, comentando em específico sobre essa entrevista, mas também deixando ali aberto para todo o contexto do bolsonarismo em si, porque assim, gente, tá aqui fazendo campanha pró Lula. Não. Eu acho que a gente é livre e tem que pensar muito bem na decisão que a gente vai tomar. Agora, a gente, mediante a todo o contexto, achar que tá tudo bem, que foi legal esses últimos 4 anos, que dá para repetir, eu acho isso daí que merece uma reflexão. Claro que tudo é uma questão de percepção, uma questão de ponto de vista, porém, existem situações como essa da fome no Brasil, que não é uma questão de ponto de vista, não. É de fato uma realidade. Então, a gente tem que ter atenção ao que anda rolando, até que ponto as pessoas estão ali imersas, inseridas dentro de uma grande bolha. Então, eu acho que a gente tem que ter essa reflexão. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer agora amanhã, porque dia 28 é a data marcada para o primeiro debate presidencial, aonde eu realmente espero, né? Nossa, tá tendo 1000 comentários aí, milhares, né, de comentários nas redes sociais, né, Twitter, então tá daquele jeito. Alguns blogs, né, dizem aí que jornalistas dizem que receberam informações que o presidente não vai ir ao debate. Porém, em contrapartida, tem alguns outros que dizem que ele falou que deve ir sim, e aí já tá toda uma situação falando que se ele não for, o Lula não vai. E eu acho que é o seguinte, ambos têm que ir, ambos. Eu acho inadmissível que a gente eleja um representante que não tem a capacidade de expor e debater as suas ideias com os adversários. Então vamos ficar bem atento a isso e ver o que vai acontecer, porque esse debate aí eu espero que tenha a presença aí de ambos principais representantes, tá bom? E bom, veremos, a gente vai continuar conversando. Por enquanto, essa foi a mensagem que eu senti aí de conversar e de passar para vocês. E nossa, a gente vai ter muito que conversar. Campanha tá só começando. Vamos nos atentar, tá bom? Porque é a nossa reflexão de hoje e são as nossas decisões de hoje que vão definir o que vai rolar aí com a gente amanhã. Então, vamos ficar bem atento, bem esperto, tá? A gente se vê em breve. Fiquem com Deus. Até mais.